eu, quem impedirá? Glória a Deus. Não tem quem possa impedir, meu irmão. Podem fazer de tudo, podem vir com palavras, podem vir com obras, podem vir com tudo. Não há nada que possa impedir a mão do Senhor de realizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Amém? Fica aqui comigo agora, nós vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Todos que estão nos visitando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Amém? Em nome de Jesus, sintam-se à vontade entre nós. Amém, irmãos? Todos acharam? Primeiro Reis, capítulo 17. A partir do primeiro versículo, a gente vai ler até o versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Até aqui. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se manifeste da maneira que desejar, que possamos falar aqui tão somente aquilo que o Senhor deseja. O que for apenas da mente humana, Deus, nós colocamos de lado, para que o Teu Espírito Santo nos auxilie na ministração desta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a gente está diante aqui de um texto muito interessante, onde o profeta Elias, ele está ali convivendo no período do rei Acabe. E o rei Acabe, só para contextualizar os irmãos um pouco, era um rei muito mau. A palavra vai dizer, quando a gente pega esse mesmo livro, no capítulo 14, 15, se você for lendo, você vai ver a história de Jeroboão. Jeroboão foi um rei onde Deus diz que antes dele não houve rei pior do que ele. Depois vem Roboão, depois Jeroboão ainda, Deus usa um profeta chamado Aías, depois você lê com calma, que vai falar que Deus vai dizer através daquele profeta para Jeroboão. Ele manda a mulher dele procurar esse profeta porque o filho estava doente. E aí ele diz para a mulher assim, olha o nível desse camarada. Ele diz para a mulher, vai fantasiada, vai disfarçada, e para ele não saber que é você, porque um dia ele foi usado para mim, para dizer que eu seria rei. Só que ele fez tudo errado diante de Deus. E aí ele manda a esposa dele lá, mas com vergonha ele fala, se esconde, se disfarça, para ele não saber. Só que Deus, que falava com Aías na época que disse que ele seria rei, continuava falando. E quando aquela mulher chega na casa de Aías, Aías fala assim, Deus fala para ele, vai vir aqui a mulher de Jeroboão, e vai vir interceder pelo filho que está doente, e diz para eles isso, isso e isso. E aí quando ela chega, ela bota o pé na casa do profeta, o profeta não enxergava mais, porque já estava bem idoso. O profeta diz assim, pode entrar, mulher de Jeroboão. Eu sei que você veio aqui em busca de saber respostas sobre o teu filho. E Deus manda dizer que o teu filho vai morrer. Por causa dos pecados do teu marido, eu vou trazer juízo, mas antes eu vou colher ele, porque dentro dessa casa eu encontrei ele que era bom. Olha isso. E aquele menino é recolhido por Deus, por causa da maldade
daquele pai. O tempo passa, entra Roboão e entra depois quem a gente vai ver aqui, que chama Acabe. E aí é interessante, irmãos, porque no versículo 30 do capítulo 16, se você olhar na folha anterior, eu vou precisar só colocar esse texto aqui para você entender aonde a gente vai chegar. A Bíblia vai falar algo acerca de Acabe terrível. A Bíblia vai dizer assim, ó: e fez Acabe, filho de Oni, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Espera aí. Se antes de Jeroboão não tinha tido ninguém pior do que ele, o tempo passa, agora vem Acabe, e Deus fala, não houve ninguém pior, ele era pior que Jeroboão. E mais, a Bíblia vai dizer no 31, e sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e se curvou diante dele. Além de fazer tudo pior do que Jeroboão, Acabe agora vai casar com uma mulher que era idólatra, e ele vai se curvar diante dos deuses, que não é o Deus todo-poderoso, o único Deus soberano. Vai se curvar diante de um pseudo-deus, de alguma coisa que se dizia Deus, e não vai dar adoração ao Deus verdadeiro. Então esse aqui é o contexto, é o momento em que Elias, esse profeta, está vivendo, diante de uma situação terrível, de homens que não temiam a Deus, de homens maus, e aí Deus dá uma palavra para ele. E diante desse quadro aqui, ele tem que ser muito fiel a Deus, muito firme, diante daquilo que ele vai dizer, porque ele fala o seguinte: eu estou diante de Deus, e eu quero liberar uma palavra aqui, dizendo que não haverá nos próximos anos nem orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. Ele dá uma sentença de juízo para aquela nação, para aquele rei Acabe, para aquelas pessoas más que conviviam naquela época. Ele dá uma palavra como se Deus fosse cerrar os céus, chuva não cairia mais. E como que você vai sobreviver sem água? É impossível. E dá uma outra ordem a ele, que é: você vai para junto do ribeiro de Querite. Lá eu vou te sustentar, eu vou usar um corpo para te sustentar com pão e com carne, de dia e de noite. E na hora de beber, você bebe do ribeiro. Você bebe do ribeiro de Querite. Essa história aqui é extraordinária, a gente leu aqui. A água do ribeiro acaba, chega um determinado momento que a água do ribeiro acaba, e Deus manda ele sair dali e ir para um outro lugar. Uma casa de uma viúva que iria sustentá-lo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós estamos vivendo debaixo de momentos vividos de forma geral no mundo, um momento de crise, por exemplo, mundial. Quando vem uma pandemia, vem sobre só alguns ou vem sobre todos? Vem sobre todos, amém? Quando vem uma crise financeira, vem sobre todos ou sobre alguns? Sobre todos. Porque a gente está debaixo de uma palavra. Imagina Elias. Elias libera uma palavra profética dizendo que vai faltar água, mas ele está debaixo dessa palavra. Você está entendendo? Nós somos igreja. Nós servimos a Deus, cremos no Deus Todo-Poderoso, mas nós também estamos debaixo de uma profecia, de um tempo profético de Deus para a humanidade, e nós estamos debaixo disso também. Então nós vamos viver coisas difíceis, momentos de escassez. É isso que está acontecendo aqui. O que Deus fala para Elias: Elias, você vai se dirigir para o ribeiro de Querite. Você vai para lá, porque lá eu vou te sustentar. E aí, ele vai para lá, só que chega um determinado momento, irmãos, que o ribeiro, apesar de ter carne e pão, todos os dias, carne e pão, a palavra vai dizer que o ribeiro, ele seca. Então, aqui que eu queria começar a conversar com vocês sobre o que está acontecendo, aqui trazendo para o nosso contexto, né? Quando a gente olha o contexto que todos estão vivendo, eu acho dificilmente alguém aqui pode dizer: eu estou vivendo, talvez alguns, louvado seja Deus por isso, estou vivendo a abastança financeira. Eu estou vivendo um tempo de muita tranquilidade em termos dessas doenças que estão vindo, dessas pandemias, e toda hora alguém vai para a internet e fala: virá uma nova pandemia, né? Deixa todo mundo alarmado. Está todo mundo vivendo a mesma coisa, todo mundo preocupado, todo mundo vivendo as suas crises,
mas a gente vai tentar aplicar essa palavra, o que Deus fez na vida de Elias, sobre o que Deus quer e vai fazer na nossa vida. Por exemplo, quando eu falo de estar dentro de um contexto, né, mundial, o que está acontecendo na humanidade acontece conosco. Quando a gente vai lá para Mateus 24, que é um texto profético, escatológico, que Jesus vai falar com os discípulos, né, no fim dos tempos, ele diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pensa comigo nesse texto, irmãos. Os irmãos têm percebido que o amor das pessoas tem se esfriado? Sim ou não? Sim. As pessoas estão matando outras por bobeira, por nada. É pai matando filho, filho matando pai. É gente no meio da rua que por qualquer coisa mata. Né? Apesar de Portugal ser um país mais tranquilo, até aqui a gente ouve essas coisas. As pessoas matam. Nós estamos debaixo disso. Por que tem morte de crente? Morte de cristãos? Poderia estar privado disso, já que a gente serve a Deus, já que a gente professa a fé em Jesus, a gente poderia estar privado. Não acontece. Então a gente está aqui debaixo, né? E aí, a gente precisa entender o seguinte: a palavra do Senhor fala lá em Malaquias, no capítulo 3, mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, peraí. Existe algo que é igual para todos, tudo bem, mas também existe uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Se tudo vem sobre todos, o resultado talvez seja diferente para aqueles que servem e para aqueles que não servem. E aí a gente vai ver isso aqui de uma maneira muito clara, né? Qual é a diferença entre nós que servimos a Deus, aqueles que servem a Deus, e a diferença entre aqueles que não servem a Deus? Qual é a diferença? A diferença é que nós podemos viver crise, nós podemos viver dificuldade, nós podemos viver momentos difíceis, mas nós também vamos viver a provisão da parte de Deus. Amém? Você pode viver crise, pode estar vivendo um momento ruim hoje, mas creia que Deus é aquele que vai te dar refrigério, é Deus que vai entrar no momento certo para te dar a provisão, é Ele que vai estar com você. Ainda que tudo venha sobre todos, na hora de passar pelo problema, pelo vale, Ele está contigo e é diferente. Deus, Ele nos dá escapes. E aí, eu queria que você, junto comigo, pensasse no versículo 2 e no versículo 3. Olha o que o Senhor fala. Depois veio ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te. Guarda isso aqui, ó. Esconde-te. Você pode repetir aí comigo? Esconde-te. Esconde-te. No ribeiro, ele fala, no ribeiro, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aqui tem uma informação contextualizando para nós extraordinária. Quando o Senhor fala isso, a gente precisa, e o Senhor me levou para Isaías capítulo 32, que diz assim, ó, Isaías, o profeta Isaías, falando de Jesus profeticamente, tá, irmãos? Jesus ainda não estava aqui, viria ainda, mas Isaías fala assim, ó, e será aquele homem, falando de Cristo, entre outras coisas que ele fala, né? Esconderijo contra o vento. O que Deus está falando? Esconde-te, esconderijo contra o vento, como ribeiro de águas em lugares secos. Jesus fala para ele se esconder no ribeiro de Querite. Sabe o que Deus está falando para você? No momento de crise, no momento de aflição, no momento difícil, sabe quem é a tua provisão? Jesus Cristo. Aleluia. É nele que você tem que se esconder. É Ele que vai te dar água no momento de secura, no momento de sede, no momento de escassez. Profeticamente, nós estamos vivendo esse tempo, que a gente passa por situações difíceis, mas nós estamos em Cristo. Pode haver um juízo sobre o mundo, nós estamos sujeitos a isso, mas passar por ele é diferente daqueles que não conhecem a Deus, porque Deus, Ele é, Jesus, Ele é a nossa provisão. Jesus, Ele é a nossa provisão. Interessante que Paulo, ele vai falar assim, ó, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vai falar que nós devemos dar glória a Jesus, que é invisível. E a palavra vai dizer para Elias e para o ribeiro de Querite. E uma vez que a gente entende que é uma figura, tanto o ribeiro
quanto o esconderijo aqui contra os ventos é o próprio Senhor Jesus, então Ele é a nossa provisão, e Paulo fala de adorarmos a um Deus que é invisível, mas Ele é real, me faz recordar o que está acontecendo aqui com Elias, e aí a gente precisa inferir, não está explícito no texto, mas pensa comigo, Elias vai para o ribeiro de Querite, por que lá não tinha uma multidão se estava escasseando a água? Se era falta de água em toda Israel, por que no ribeiro de Querite tinha água e estava ali disponível só para Elias? Só Elias estava ali, Deus escondeu aquele ribeiro, é por isso que Jesus é esconderijo contra o vento, contra o tempo ruim, contra o tempo difícil. Você está entendendo? Deus colocou Elias ali naquele ribeiro e escondeu aquele ribeiro para que ele pudesse beber água, para que ele pudesse se alimentar naquele tempo de crise. Deus, Ele vai te esconder em Cristo nesses momentos, e você vai passar por isso, glorificando o nome de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você tomasse posse nessa manhã dessa palavra. E a palavra diz o seguinte: você vai para o ribeiro de Querite, que fica diante do Rio Jordão. Se a gente conhece ou já leu a Bíblia um pouco, a gente vai entender o que é o Jordão. O Jordão é um lugar de milagres, onde Deus operou coisas maravilhosas, onde as águas se abriram, tal como no Mar Vermelho, onde as pessoas passaram com o pé enxuto, onde Josué manda tirar pedras lá do meio do Jordão, faz um memorial para lembrar de tudo que Deus havia feito. Ele está num lugar de provisão, ele está bebendo do ribeiro de Querite, porém ele está diante, o que está na frente dele? Um lugar de milagre. O que Deus está falando comigo e com você? Nesse momento de provisão, nesse momento difícil, mas que Ele está provendo, ainda assim, você não pode se esquecer dos milagres que Ele já fez na sua vida. Deus já supriu muitas vezes, Deus já curou enfermidades quantas vezes, Deus já me curou de enfermidades incuráveis aos olhos humanos. Eu sou testemunho vivo disso, tenho certeza que outros aqui são. Quantas vezes não tinha nada para comprar alguma coisa, dinheiro nenhum, e Deus foi lá e proveu no momento certo. Cada um aqui vai contar uma experiência. Se eu fosse perguntar, nós não podemos nos esquecer dos milagres, e é por isso que Ele coloca Elias diante daquele ribeiro. Então ele era alimentado por corvo. Ele está corvo, irmão. Deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes o que Deus faz foge à nossa lógica, Marconi. Sabe por que foge? Porque corvo era um animal impuro. O urubu, irmãos, para judeu, é o corvo que vem para alimentar. Deus fala assim, ó, não é do jeito que você está pensando, não é do jeito que você entende que é certo. Eu faço do meu jeito, eu vou usar quem eu quiser, da maneira que eu quiser, como eu quiser, para sustentar você, porque eu sou Deus. É Ele. Ele não está preocupado se vai vir lá um cordeirinho. Não, é o corvo, que ele vai usar o corvo. E aí eu quero te dizer o seguinte, às vezes, irmãos, vem pessoas que a gente não dá nada, às vezes é um ímpio, a gente que não conhece a Deus, que Deus vai usar para suprir a sua necessidade. Vem de onde você não espera. É assim que Deus age na nossa vida, né? E aí, no versículo 7 fala: sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Como assim, pastor? Como é que o ribeiro vai secar? O ribeiro não representa Jesus? Me pegou agora. Não, é fácil, é simples. Olha o que Deus me falou. Jesus sempre será a nossa provisão. Amém? Amém. O problema é que Ele nem sempre é provisão do mesmo jeito. Por isso que o ribeiro seca, porque a estratégia é nova. Deus não é um Deus de mesmice, que faz a mesma coisa todo dia. Você está entendendo, irmão? Deus fez de uma forma na tua vida ontem, não vai fazer da mesma forma hoje. É por isso que o ribeiro seca, e aí Deus dá uma palavra a ele, que é pior ainda para a mente humana, aí que a gente não entende nada. O que eu vou fazer agora, Senhor? Vai para a casa de uma viúva. Quando você vai ler a história da viúva, a viúva está querendo morrer. Vou comer eu, tenho um pouquinho de farinha aqui, vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e vou morrer, e você está me pedindo comida, profeta? Ela queria morrer. Ela ia comer e ia morrer. É para lá que Deus vai mandar Elias. Você está preocupado com o que Deus vai fazer na tua vida? Ele pode usar uma viúva que não tem nada para te
palavra vai dizer que muda aqui a estratégia. Deus manda ele ir. Levanta-te, versículo 9, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Viúva. Irmãos, o improvável Deus pode fazer. Deus pode pensar assim, uma viúva bastarda, com renda para te sustentar. Não, Deus vai pegar uma mulher viúva, que deveria ser sustentada, né? Para poder sustentar o profeta. Olha só, não dá para eu e você tentar entender o agir de Deus. A palavra diz que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. O caminho dele, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Não tenta trafegar na mente de Deus. Como é que Deus vai fazer? O problema é que a gente se perde. Às vezes, que Deus está querendo operar um milagre, aí eu estou lá nas minhas contas, eu pego a caneta e começo a fazer um monte de conta. Mas Deus está assim, para que essa conta? Não vai bater nada. Eu não sei você, eu já vivi situações na minha vida, por exemplo, na época que eu estava me preparando para casar, e eu comecei a fazer obra em casa, que eu parei de fazer conta, Johnny, porque eu fazia as contas, cara, como é que eu estou conseguindo fazer essa obra? Eu não sei, eu não estou roubando, não estou fazendo nada, mas o dinheiro está multiplicando, as coisas estão, porque na nossa vida é assim. As coisas acontecem da maneira que a gente menos imagina, depois não dá para fechar a conta. É Deus, não tenta entender também, não vale a pena. Porque Deus é que faz. E é isso que está acontecendo aqui, ele vai para lá. Agora, é interessante aqui porque a Bíblia vai dizer que ele chega lá na casa dessa viúva, e ela diz para ele assim, eu vou morrer, eu e meu filho, eu vou comer e vou morrer. E aí, diante do impossível, diante do improvável, diante da crise, do momento difícil, Elias teve que fazer o que eu e você precisamos fazer: crer na palavra de Deus, na provisão que ele disse que ia dar. Não dá para ele olhar a circunstância imediata, não dá para ele olhar para aquela mulher e pensar assim, ela está falando a verdade, eu estou vendo aqui a quantidade, não vai dar. Olha o que ele libera para aquela mulher: faze conforme a tua palavra. Irmãos, escuta essa. Eu vou morrer, profeta, vou comer com meu filho. Ele não vai nem discutir aquilo que ela está pensando. Sabe por quê? Porque ela está num momento de crise. Ela está num momento irracional. Ou racional demais, talvez. Ela está diante de uma situação que ela vai ser afetada pelo milagre e ela não sabe. Então, ela, diante de uma palavra daquela, e talvez você possa estar aqui hoje ouvindo essa palavra e pensar, mas para mim é difícil, para mim não tem solução. Esse problema não resolve. Jesus resolve qualquer problema. Amém? Amém? E ele chega lá e libera essa palavra para ela, e é interessante que ele fala isso aqui, faz conforme a tua palavra. Tipo, tá bom, você está pensando que vai fazer o bolo para morrer? Não tem problema não, faz aí. Mas, faz primeiro um bolo pequeno para mim. Isso aqui me chama atenção. E aí Deus falou algo comigo aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque provisão, entenda isso, provisão não é abastança. Amém? Provisão é provisão. Falta aqui, Deus coloca. Vai faltar ali, Deus coloca. Isso é provisão. Não é abastança. Ele não chega aqui e fala assim, faz 10 bolos para mim aí. Não, faz um bolo pequeno. Olha que entendimento a gente tem que ter. Tempos e tempos na nossa vida. Tem tempo que você vai liberar uma palavra profética de abastança. Tem tempo que você vai falar. É uma provisão. Porque você já entendeu no teu coração que Deus vai te dar provisão. É um tempo. Guarda isso. É um tempo. Eu não sei qual tempo que você está vivendo. Se é um tempo de abastança ou de provisão. Se for provisão, declare e creia na provisão de Deus. Amém? Amém? E ele fala aqui. Aí ela diz a palavra, né, que ela fez. E ele, obviamente, ficou alegre, né? Com um bolo pequeno. Eu e você devemos nos alegrar com os pequenos milagres, com as pequenas provisões que Deus dá. Talvez não venha uma provisão para pagar a conta do mês todo, mas vem para aquela semana. Espera a semana que vem. Semana que vem, de repente, vem outra. Lembra do maná quando caía? Só pega o suficiente para sua casa, porque no outro dia vai estar podre. Não adianta guardar. Então, viva cada tempo da sua vida de acordo com o que Deus quer, né? Às vezes não vai ter para aplicar, mas fica tranquilo, farinha não vai faltar em casa. Amém? Amém? Não vai estar sobrando dinheiro, mas não vai faltar o arroz e o feijão. Então todo dia Deus manda provisão. E aí
com isso aqui a gente já vai caminhar para encerrar, e eu quero que você fique ligado aqui nesse momento, porque isso aqui é importante para a gente, né? A estratégia de Deus, quero aplicar isso de uma maneira muito clara. A estratégia de Deus, ela não precisa ser vista por ninguém, tá certo? Quando ele manda ir para Querite, ninguém viu, só Elias. Tem estratégias que Deus vai te dar, que só quem vai ver é você, ninguém mais. Ninguém vai ver assim um grande milagre acontecendo na sua vida, mas você que está vivendo o milagre sabe. Não é? Tem coisa que você não vai nem falar para ninguém, porque é algo tão pessoal. As pessoas não têm dimensão. Quando a gente fala assim, você não imagina o que eu passei. Não é para imaginar mesmo, não consegue imaginar. Que quem está passando sou eu. Então tem coisas que ele vai fazer que é você. As estratégias de Deus, elas não precisam ser vistas nem entendidas por ninguém. Agora você vai sair do ribeiro, vai para a casa da viúva. Cara, que coisa doida. A mulher está passando fome, você é sustentado por ela. Não questione, não pergunte. Meu irmão, faça. Porque, e aqui, tá, é o segredo. Ele fez o que Deus mandou, ele não questionou. Ele não questionou, ele fez, ponto. Não tente questionar e entender as estratégias de Deus. Deus, ele vai além da sua capacidade de entender as coisas. Eu fico imaginando aqui, irmãos, o inimigo. O inimigo observando, o inimigo ele não é onisciente, tá? O inimigo que eu falo aqui, eu vou falar com todas as letras dele, porque ele já está amarrado nas regiões celestiais. O diabo, ele não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer com você daqui a 2 minutos. O que ele é um psicólogo milenar, inteligente, e ele vai vendo as movimentações. Você imagina, eu estou aqui, humanamente falando, eu estou aqui. Eu sou um qualquer. Se eu sair na rua, vem 10 seguranças do meu lado, o bandido que está lá fora vai falar, pô, aquele cara ali, ele tem alguma coisa, ele tem grana, alguma coisa, porque está cheio de... Então, o diabo funciona, guarda isso na tua cabeça, tá? Vai te dar um estalo aqui, para você não pensar assim, o diabo sabe, não sabe de nada, mas ele é perspicaz. Quando você sai, começa a se movimentar, um monte de anjos do Senhor cuidando de você, está lá na tua casa, e que aquela movimentação, no mundo espiritual ele está vendo aquilo e falou, cara, não é possível, esse cara Deus está tratando ali com ele, olha só. Ele não consegue entender, mas ele sabe que Deus tem um plano com você, que Deus tem algo para realizar na tua vida, é por isso que você está aqui com vida até hoje, não morreu, que já está morto. Você está entendendo? Deus tem plano, Jesus tem plano para a tua vida, e ele vai vendo isso tudo. Eu fico imaginando o diabo olhando, falando assim, aí foi para o ribeiro de Querite, só que vai secar, uma hora vai acabar a água. Foi ele mesmo que falou que ia ter água. Batendo palma, esfregando a mão, falando, daqui a pouco é o momento que a gente começa a ficar desesperado. Ai meu Deus, o ribeiro está secando, daqui a pouco eu não bebo água mais. Ai meu Deus, meus filhos, e começa, aí o diabo fala, vai perder, vai acabar a água. Aí acaba a água, o diabo, acabou. Aí Deus dá uma ordem, vai para a viúva. O diabo, por que ele não está desesperado? Não, porque ele recebeu uma ordem. Para onde? Para a casa da viúva. Aquela viúva que está com fome, deixa lá. Agora é a outra oportunidade que ele acha que vai ter. Vai se decepcionar com Deus porque vai acabar com a comida da viúva, porque é ele que está plantando na cabeça da viúva, tá? Você vai morrer. Você vai comer o último e vai morrer. Você está entendendo o mundo espiritual, irmão? E ele vai para lá. E aí ele está lá torcendo. Aí vai acabar o bolo. Comeu o bolo. Era pequeno, não é, irmãos? Mas no outro dia tinha outro bolo. Aleluia! E no outro dia tinha outro bolo. E o diabo estava... E no outro dia tinha outro bolo. Por quê? Porque a farinha não vai acabar, nem o azeite da botija. Não vai, meu irmão. Porque Deus é que vai fazer prosperar e provisionar para todo dia uma quantidade certa. Amém? Amém. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, para essa igreja, como Elias disse, porque assim diz o Senhor, mas para nós que estamos aqui nessa manhã,
Para nós que estamos aqui, a farinha da panela não acabará. Está aqui no texto. O azeite da botija não faltará, até que o dia que o Senhor chova sobre a terra. Sabe o que é isso? Até que o dia que Deus fala assim, ó, acabou a escassez e o tempo da provisão. Agora eu vou trazer a abastecimento. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos glorificar a Deus com louvor, com adoração. Eu queria antes orar com você. Eu queria que você colocasse esse tempo da tua vida no altar de Deus. Então, Senhor, eu não sei se todos estão vivendo isso, mas quem não estiver, glorifique a Deus por estar vivendo já debaixo da chuva. Mas, se você está vivendo um tempo de escassez, que precisa da provisão de Deus, coloca a tua vida aí diante de Deus. Senhor, eu quero tomar posse dessa palavra. Eu quero receber essa palavra na minha vida, na minha casa. Amém. Eu quero que o Senhor seja o meu esconderijo dos ventos. Eu quero que o Senhor seja o meu ribeiro de águas. Aleluia. Eu quero olhar para o Jordão e lembrar de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Desde a minha infância, como Deus te guardou. Amém. Glória a Deus. Talvez você seja improvável, não era nem para estar aqui mais nessa terra. E Deus te guardou porque te ama. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã. A tua palavra, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, tu conheces aqui cada coração, cada um, Senhor, individualmente, que entrou por essas portas. Senhor, tu sabes daquilo que nós precisávamos ouvir. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo pegue essas palavras, ó Deus, e potencialize de acordo com a necessidade de cada um dos meus irmãos. Senhor, que possamos sair daqui nessa manhã, ó Deus, cheios de confiança, de fé, de que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Tu és o Deus que tem trazido provisão a cada dia, a cada momento. E que talvez eu não esteja desfrutando dessa provisão porque eu não estou, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Senhor, como Elias obedeceu, simplesmente obedeceu, foi para o Ribeiro de Querite. Nós também queremos ir para o Ribeiro de Querite. Nós queremos, Senhor, permitir que o Senhor esteja tomando conta de nós. Nós queremos estar em Ti, ó Deus, que é o nosso refúgio, que é aquele que nos refrigera a nossa alma. Senhor, se o Senhor mudar a estratégia, mandar a gente olhar para uma outra direção e seguir em outra direção, que a gente tenha entendimento, independente de achar que dá ou não dá, racionalmente, que a gente possa obedecer a Tua voz. Pai, nós declaramos aqui nessa manhã, Deus, e pedimos que o Teu Espírito Santo paire, Senhor, sobre essa palavra, assim como pairava sobre as águas lá no início de tudo. Que o Senhor gere essa palavra dentro de cada coração, que a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar. Deus, Tu és poderoso, Deus, para operar milagres aqui nessa manhã. Vai mudando situações, mudando quadros, ó Deus, aqui. Senhor, se porventura alguém aqui que não Te conhece ainda, não conhece o Jesus vivo, verdadeiro, o Jesus que morreu na cruz um dia, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, Senhor, à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, que nessa manhã possa tomar uma decisão. Senhor, que possa abrir a sua boca ou apenas na sua mente dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Senhor, esse é o momento. Senhor, que Tu possas tomar essa pessoa para Ti, escrever o nome dela no livro da vida. Sim, e que ela possa desfrutar, ó Deus, de tudo isso que a gente tem pregado nessa manhã. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e realizou, Senhor, aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar aí no Senhor, depois eu encerro. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Tu estás comigo.
Declare isso aí, meu irmão. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em
as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Uma excelente semana, semana de milagres, de provisão da parte do Senhor. Amém? Terça-feira, 20 horas, temos nossa reunião de oração. Se você quiser fazer parte, só vir. Aqui é uma reunião informal, onde nós oramos, colocamos nossas vidas diante do Senhor.